Olá pessoal, então estou de volta para a gente começar a falar sobre a teoria geral dos recursos. Como eu disse na aula anterior, nós vamos começar a falar da teoria geral de recurso, exatamente dos artigos 994 até o artigo 1008 do CPC. É o título 2 do livro 3 do CPC, capítulo 1, intitulado Disposições Gerais dos Recursos. Tá? Como a gente vai falar de recurso, a gente precisa começar a falar do conceito de recurso. Mas não adianta eu dar aqui um conceito pronto para vocês, né? A gente tem que construir o conceito de recurso. E esse conceito de recurso que nós vamos construir juntos é um conceito que contém 5 elementos. Eu preciso saber o que é recurso. Antes de falar de recursos, eu preciso saber o que é um recurso. E o que é um recurso? Recurso é um meio de impugnação de decisão judicial. Então, através do recurso, eu faço a impugnação de uma decisão judicial. É normal o jurisdicionado, aquele cliente do judiciário, o consumidor do judiciário, que perde uma ação ou que tem uma decisão interlocutória que lhe é desfavorável, não se conformar com essa decisão. E se ele não se conforma com essa decisão, ele tem à sua disposição, em algumas situações, o recurso disponibilizado pela Lei Processual Civil. E esse recurso é um meio de impugnar aquela decisão judicial. Mas vejam bem, a decisão judicial ela não é impugnada apenas por recurso. A decisão judicial ela é impugnada por recurso e também ela pode ser impugnada por sucedâneos recursais. Ela pode ser impugnada por uma ação autônoma. Então, existem outras formas de impugnação de decisão judicial que não são recursos. Então, se eu falar que recurso é um meio de impugnação de decisão judicial, isto não é suficiente para conceituar o meu recurso. E aí eu preciso acrescentar outros elementos nesse meu conceito de recurso. E quais são esses elementos? Como eu disse no início aqui da aula, esses elementos são 5. E o primeiro elemento que a gente pode conversar é um elemento que diz que somente lei federal pode criar recurso. Se nós formos aqui no artigo 994 do CPC, nós vamos verificar que o CPC, que é uma lei federal, ele criou 9 recursos. Nós temos aqui no artigo 994 do CPC 9 recursos. A gente começa com apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial e extraordinário e embargos de divergência. A gente cansa só de ler, né, esse artigo 994 do CPC. Então, o recurso ele tem que estar previsto em lei federal. Mas o CPC é lei federal, só que nós temos outras leis federais que podem criar recurso. Se nós formos lá na Lei 9.099, de 1995, nós vamos verificar que o artigo 41 da Lei 9.099 também criou um recurso, que é o chamado recurso inominado, que é o recurso interposto contra a sentença proferida no juizado especial. Então, as sentenças proferidas nos processos que tramitam no juizado especial, elas não são recorríveis por apelação, como acontece no sistema do CPC. Então, lei federal, só lei federal pode criar recurso pelo princípio da reserva legal previsto na Constituição Federal. Se vocês forem lá na Constituição Federal, no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, vocês vão verificar que somente a União pode legislar sobre processo civil, processo penal, direito civil. Então, só a lei federal pode criar recurso.
E aí eu acrescento então mais um elemento nesse meu conceito de recurso. Recurso é um meio de impugnação de decisão judicial previsto em lei federal. Então esse é o nosso primeiro elemento, lei federal. Só lei federal pode criar recurso. Qual é o meu segundo elemento desse conceito de recurso? O meu segundo elemento do conceito de recurso é: o recurso ele tem que ser desenvolvido no próprio processo em que a decisão é proferida. Você não pode ter um outro processo para impugnar a decisão judicial. Se você precisar de um outro processo para impugnar a decisão judicial, você não está diante de recurso. Nós acabamos de ver e acabamos de falar sobre tutela provisória. E quando nós falamos de tutela provisória, nós falamos que a tutela provisória não nos abandona, né? Estamos aqui novamente falando de tutela provisória. Quando nós falamos de tutela provisória em caráter antecedente, tutela provisória antecipada em caráter antecedente, a gente estudou que ela pode se estabilizar, né? É uma decisão interlocutória, uma decisão judicial, que uma vez não impugnada, ela se estabiliza. O juiz concede a liminar, o réu não faz uma impugnação, ela se estabiliza e o processo é extinto. A gente viu que essa decisão interlocutória estabilizada, ela pode ser impugnada num outro processo, através de uma ação revisional. Veja, você tem uma ação revisional, um novo processo para impugnar a decisão judicial. Não é um recurso que está impugnando essa decisão judicial, é um novo processo. Então, se é um novo processo, segundo o nosso conceito de recurso, não é recurso. Vai ser aí um sucedâneo recursal externo, que nós vamos ver daqui a pouco, mas recurso não é. Tá? Recurso não é. Tá? Então, o recurso ele tem que se desenvolver no próprio processo em que a decisão é proferida. E aí nós temos que lembrar que processo é diferente de autos. Nós temos autos, onde é a parte física do processo, e processo é a lide em si, né? É a pretensão resistida. São atos desencadeados, obedecendo o contraditório com o objetivo de chegar a uma decisão de mérito. Isso é processo. Então, o recurso ele só pode ser desenvolvido dentro do próprio processo, mas ele pode ser em autos diferentes. Então, eu tenho um processo tramitando em Joinville, e aí tem uma decisão interlocutória prolatada nesse processo, e essa decisão interlocutória ela pode ser objeto de um recurso que a gente chama de agravo de instrumento. Este agravo de instrumento ele vai formar novos autos que serão dirigidos ao Tribunal de Justiça. Então, é possível sim você ter autos diferentes para impugnar a decisão através de recurso. O que você não pode ter é um novo processo, porque se você tiver um novo processo, aí você não está diante de recurso. Então nós estamos aqui diante desse segundo elemento do nosso conceito de recurso, que é exatamente a necessidade do recurso ser desenvolvido no próprio processo em que a decisão é proferida. Qual é o nosso terceiro elemento? É a voluntariedade. O recurso é colocado à disposição da parte, mas se a parte não quiser, ela não faz uso do recurso. Por exemplo, se eu tenho uma sentença prolatada, eu sou réu num processo, tenho uma sentença prolatada contra os meus interesses, a ação foi julgada procedente, eu tenho à minha disposição o recurso de apelação para que a matéria seja então revisada pelo Tribunal de Justiça. Mas se eu quiser me conformar com a sentença, eu não apelo, não apresento apelação, eu estou me conformando com aquela decisão. E aí eu voluntariamente não apelo, eu me conformo com ela. Agora, se eu ficar inconformado, se eu achar que a sentença ela tem erro de conteúdo, ela tem erro de procedimento, o juiz analisou mal as provas, interpretou mal o direito, o juiz cerceou meu direito de defesa, aí eu apresento a apelação. Então, o recurso, ele depende da voluntariedade da parte para ser usado. Tá? Esse é o nosso terceiro elemento do conceito de recurso, a voluntariedade. Eu só faço uso do recurso se eu quiser.
E aí eu sou obrigado a falar para vocês aqui do reexame necessário, ou da remessa necessária. Muita gente chama o reexame necessário ou a remessa necessária de recurso de ofício. Como assim recurso de ofício? Se é recurso, não é de ofício, e se é de ofício, não é recurso. Porque não existe recurso de ofício. O juiz, nesse meu exemplo que eu dei, de uma sentença de improcedência, se eu não quero recorrer, o juiz não pode de ofício dizer, não, Pedro, eu acho que eu errei aqui, eu vou mandar essa sentença para o tribunal reanalisar. Isso não existe. Na remessa necessária, ou no reexame necessário, que é a mesma coisa, que são sinônimos, isto acontece. Se o juiz prolata uma sentença contra a fazenda pública, esta sentença, ela precisa necessariamente ser revisada pelo tribunal através da remessa necessária, né? Independentemente da fazenda pública interpor ou não o recurso de apelação contra essa sentença, ela será revisada pelo tribunal, porque o que está em jogo ali é o nosso dinheiro, em última análise. Fazenda pública, vocês sabem, né, que é uma fazenda pública. Fazenda pública não é uma fazenda cheia de gadinho, não. Fazenda pública, gadinho de todo mundo, poderia ir lá e pegar a vaquinha, o boizinho, o cavalinho, a passear. Fazenda pública não tem nada a ver com isso, não. Vocês sabem disso. Eu estou brincando aqui, mas eu sei que vocês sabem disso, né? Fazenda pública pode ser a fazenda pública da União, fazenda pública do Estado, a fazenda pública do município, suas respectivas autarquias e fundações públicas. Isso é fazenda pública. Então, sempre que eu tiver um processo, daqui a pouco nós vamos dizer que não são todos os processos, mas sempre que eu tiver um processo de um poder econômico grande contra a fazenda pública, em que a fazenda pública pode ser condenada numa quantia considerável, essa sentença ela terá que ser necessariamente revisada pelo tribunal, independentemente da interposição de recurso através do reexame necessário. Reexame necessário, portanto, não é recurso, e é errado chamar o reexame necessário ou a remessa necessária de recurso de ofício, porque se é de recurso não é de ofício. Chamar, isso é uma expressão que o Daniel Amorim Assunção Neves usa, chamar a remessa necessária de recurso de ofício é a mesma coisa que falar gelo quente. Porque se é gelo não é quente, e se é quente não é gelo. Se é recurso não é de ofício, e se é de ofício não é recurso. Beleza? Então aí nós estamos diante do nosso terceiro elemento do nosso conceito de recurso, que é a voluntariedade. E qual é o nosso quarto elemento? É a legitimidade. Quem pode interpor o recurso? Quem pode interpor o recurso? As partes, né? Autor ou réu, a depender de quem perdeu o processo, de quem tem interesse em recorrer, de quem foi sucumbente. O terceiro prejudicado e o Ministério Público. Essas são as pessoas legitimadas para interpor o recurso. Parte, terceiro prejudicado e Ministério Público. E qual é o objetivo do recurso? Então, esse é o nosso quarto elemento, tá? Esse é o nosso quarto elemento. E qual é o quinto elemento? O quinto elemento é qual é o objetivo do recurso? O que nós buscamos com o recurso? E aí esse seria o nosso quinto elemento. Tem um filme antigo chamado Quinto Elemento, mas não tem nada a ver com esse filme. Vocês não devem nem saber da essência desse filme. Mas esse seria o nosso quinto elemento no nosso conceito de recurso, que é exatamente o objetivo. E qual é o objetivo do recurso? A gente pode buscar a anulação da decisão recorrida, se houver um erro de procedimento. A gente pode buscar a reforma da decisão recorrida, se houver um erro de conteúdo na decisão impugnada. E também a gente pode buscar integração e esclarecimento, se aquela decisão recorrida contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E a gente faz isso através do embargo de declaração, que é uma espécie de recurso. Então, pessoal,
o nosso conceito de recurso está construído através desses 5 elementos. O que é recurso? Então, aí agora vocês já estão aptos a responder, e se vocês não aprenderam nessa primeira aula que eu vou dar, vocês podem revisitar essa aula quantas vezes vocês quiserem, até vocês decorarem tudo isso que eu estou falando, porque eu vou contar um segredo para vocês. Eu prefiro assistir vídeo aula do que ler. Eu aprendo muito mais com vídeo aula do que com leitura. Talvez vocês também tenham essa facilidade. E é assistindo vídeo aula que eu aprendo o processo civil. Quem sabe vocês me olhando, assistindo aí 300 vezes, não estou exagerando, umas 2 vezes vocês consigam, como eu agora, falar o conceito de recurso de cor. O que é recurso? Recurso é um meio de impugnação de decisão judicial previsto em lei federal, manejado voluntariamente pela parte terceiro prejudicado e Ministério Público, dentro do próprio processo em que a decisão é proferida, com o objetivo de anular, reformar, integrar e esclarecer a decisão impugnada. Então, isto é recurso. Esse conceito de recurso, certamente vocês vão decorar. E agora eu dou uma pausinha aqui na minha gravação e já volto com vocês daqui a pouco. Então, pessoal, apenas para que fique reforçado aí esse nosso conceito de recurso e sucedâneos recursais, nós vamos passar o slide. Então, na verdade, nós não vimos conceito de sucedâneos recursais, né? O slide está aí compartilhado na tela de vocês. O que nós vimos foi conceito de recurso. E o que é um sucedâneo recursal? Veja, qualquer meio de impugnação de decisão judicial que não se encaixe dentro do conceito de recurso com aqueles 5 elementos é um sucedâneo recursal. Então, a gente pode falar, por exemplo, daquela ação revisional que faz a impugnação da estabilidade da tutela provisória. Veja, você tem uma nova ação que vai impugnar uma decisão judicial. Ela não se desenvolve no próprio processo em que a decisão é prolatada. Só isso já basta para a gente, então, chegar à conclusão que aquilo não é recurso, aquilo é um sucedâneo recursal. Nós temos, por exemplo, nós falamos aqui da remessa necessária, o reexame necessário. A gente viu que, pelo fato de não ter a voluntariedade, né, porque o reexame necessário ele ocorre independentemente da vontade do recorrente, ele vai acontecer, porque o juiz de ofício tem a obrigação de fazer isso. Pelo fato de não ter voluntariedade, ele não é recurso, apesar dele impugnar uma decisão judicial também. Então, tudo que não se encaixar, qualquer impugnação de decisão judicial que não se encaixar dentro do conceito dos recursos com os seus 5 elementos, não é recurso, beleza? Então, vamos adiante aqui no slide, porque vocês vão verificar que no slide eu vou repetir aquilo que eu já falei, mas é com o objetivo de que o conceito de recurso fique bem fixado. Veja, recurso é um meio de impugnação de decisão judicial, e o primeiro elemento aqui é apresentado voluntariamente pela parte. Voluntariamente tem a ver com vontade, disposição das partes em recorrer, porque eu posso não ter nem vontade nem disposição de recorrer, me conformando com a decisão, né? O recurso ele tem que ter expressa previsão em lei federal, que é o princípio da taxatividade. Nós vamos falar dos princípios recursais e nós vamos ver que um dos princípios recursais é a taxatividade. O recurso precisa estar previsto em lei federal. As partes não podem criar recurso, a jurisprudência não pode criar recurso, a doutrina não pode criar recurso. Somente a União, por previsão expressa do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que pode criar recurso. Beleza? E aí, repetindo aqui, vocês podem olhar no slide aqui, ó, o artigo 994 traz exatamente os recursos possíveis no CPC. Nós vimos lá, são 9 recursos, né? E o JEC, que é a Lei do Juizado Civil
traz no artigo 41 o recurso inominado, e é inominado porque, se vocês olharem lá no artigo 41, vai estar escrito assim, contra a sentença cabe recurso. Só que recurso é gênero e não espécie. Então, vocês podem verificar que dentro do CPC existem 9 espécies de recurso. E o legislador confundiu aqui. O legislador, apesar de ter vários assessores, às vezes comete esses equívocos técnicos, né? Ele confundiu gênero com espécie de recurso. E aí, como o legislador não deu um nome para o recurso, é um recurso sem nome, a prática e a doutrina chamou esse recurso de recurso inominado, um recurso sem nome. E aqui está LEF. Ó, vocês podem ir lá no slide, tem LEF. O que é LEF? LEF é Lei de Execução Fiscal. A Lei de Execução Fiscal, ela trata do procedimento que a Fazenda Pública deve adotar quando executa a gente. Quando a gente deve ir para a Fazenda Pública, a gente pode sofrer uma execução. E essa execução, ela não segue o procedimento do CPC. Ela segue o procedimento da Lei de Execução Fiscal. Quando eu processo a Fazenda Pública, e a Fazenda Pública é condenada no montante expressivo, eu uso o CPC, e aquela sentença que me favorece, ela não tem eficácia imediata, sem antes ser revista, reexaminada pelo tribunal. Mas, quando eu sofro um processo da Fazenda Pública, uma execução, essa Fazenda Pública, ela não usa o CPC e sim a Lei de Execução Fiscal. E lá tem um recurso que se chama embargos infringentes, previsto no artigo 34. E esse embargos infringente, na verdade, é como se fosse um pedido de reconsideração da decisão impugnada. Ele é dirigido ao próprio juiz que prolatou a decisão nas causas de valor até 10 salários mínimos, e é um recurso, então, previsto numa lei que não o CPC, mas uma lei federal. Tá? A gente vai falar um pouco mais desse recurso de embargos infringentes mais adiante, mas fica aqui já anotado para vocês. Tá? Aqui o nosso terceiro elemento, que eu já falei anteriormente, né? Desenvolvido no próprio processo em que a decisão foi proferida. O nosso recurso ele tem que ser apresentado dentro do próprio processo, porque se não for no próprio processo, o que vai acontecer é que isso não é recurso, beleza? E aí lembrando, né, aqui ó, observação 2, ó, é dentro do mesmo processo, mas pode ser em diferentes autos, como acontece com agravo de instrumento, e eu expliquei anteriormente isso, né? Recorrido intimado para contrarrazoar, não citado, exceção do artigo 332 para 4 do CPC. Isso aqui eu vou deixar para falar com vocês mais tarde, porque para não sair aqui do nosso objetivo, que é falar do conceito de recurso. Mais adiante, faltam 2 elementos, né, que eu dei 3 só do nosso conceito de recurso. Nós temos então, vamos passar adiante aqui o slide. O nosso quarto elemento, manejável pela parte, terceiro prejudicado e Ministério Público, né? São essas pessoas que podem manejar o nosso recurso. E aí, se vocês forem lá no artigo 996 do CPC, vocês vão verificar que essas são as pessoas legitimadas para promover o recurso, né? O artigo 996 aqui ó, do CPC, estou mostrando para vocês na tela. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica. Aqui o legislador confunde legitimidade com interesse, né? Porque parte, não interessa se ela é vencida ou não é vencida. Se ela é vencida ou não vencida, ela vai ter ou não interesse de recorrer. Porque aí você precisa de uma análise em concreto da decisão impugnada. A questão da legitimidade fica em abstrato. Então, se ela parte, ela tem legitimidade para recorrer. Se ela é vencida, aí tem a ver com interesse, que é uma outra situação jurídica, tá? Então, aqui ele confundiu. E o Ministério Público, ele pode recorrer tanto como parte, porque às vezes ele pode ser parte, ele pode ser autor ou réu no processo, ou quando ele não é parte, ele às vezes atua como fiscal da ordem jurídica. E atuando como fiscal da ordem jurídica, ele também teria legitimidade
para recorrer. Tá? Então, o Ministério Público aqui ele pode tanto recorrer num processo em que ele é parte, autor e réu, e aí teria que ver se ele tem interesse para recorrer, que é uma outra situação, e ele também pode recorrer quando ele atua ali como fiscal da ordem jurídica. Beleza? E aí o nosso quinto elemento do recurso, que é o objetivo de anular e reformar. Vocês podem reparar que no slide aqui, anular e reformar está em vermelho, porque a maioria dos recursos busca a anulação e reforma. E esclarecer e integrar é para o embargos de declaração, né? Em regra, embargos de declaração busca melhorar a decisão impugnada que contenha vícios embargados, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então aqui dentro do slide que vocês vão receber, nós temos então os 5 elementos do recurso. Beleza? Tranquilo até aqui? Então tá. Então, pessoal, visto aí o nosso conceito de recurso, nós vamos falar então dos sucedâneos recursais. Antes de a gente falar dos recursos em espécie, nós vamos falar dos sucedâneos recursais, que são meios de impugnação de decisão judicial, mas que não são recursos. E aí nós temos uma classificação desses sucedâneos recursais entre sucedâneos recursais externos e internos. Sucedâneos recursais internos, ele tem uma característica comum com o recurso. Ele é interno por quê? Porque ele se desenvolve no próprio processo em que a decisão é impugnada. Apesar de não ser um recurso, ele tem essa mesma característica. E aí um dos exemplos de sucedâneo recursal interno é o reexame necessário, porque ele não é recurso, mas ele se desenvolve dentro do próprio processo em que a decisão é impugnada. Não existe um novo processo para impugnar aquela decisão contra a Fazenda Pública. É do mesmo processo. O juiz prolata uma sentença e aí essa sentença tem um valor vultoso. Este processo, junto com a sentença, é remetido para o tribunal para um reexame necessário. Por isso o nome reexame necessário e não recurso de ofício. Então, esse é um exemplo de sucedâneo recursal interno. E nós também temos os sucedâneos recursais externos. E aí eu vou falar de novo daquela ação revisional que faz a impugnação da decisão interlocutória estabilizada no processo anterior de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Uma liminar concedida, decisão não impugnada, juiz sentenciou extinguindo o processo, e aí a parte tem até 2 anos para poder interpor uma ação revisional para impugnar aquela liminar deferida. E aí isso é um exemplo de sucedâneo recursal externo, porque através dessa ação você vai impugnar uma decisão judicial num outro processo e não é recurso, e é um sucedâneo recursal externo. Beleza? Então aqui a gente vai começar a falar, a gente vai dar alguns exemplos de sucedâneos recursais internos e externos. A gente vai matar isso nessa aula ainda, tá? E após isso nós vamos falar da classificação dos recursos, dos princípios recursais, dos defeitos recursais, vamos falar do juízo de admissibilidade recursal, vamos falar do juízo de mérito recursal. Beleza? Então vamos lá. Olha só, aqui no slide, sucedâneos recursais internos, ponto comum com o recurso. Qual é o ponto comum com o recurso que eu falei anteriormente? Ele se desenvolve no próprio processo em que a decisão é impugnada. Esse é o ponto comum com o recurso, tá? Os sucedâneos recursais internos, ele se desenvolve no mesmo processo em que a decisão é prolatada. E aí nós vamos olhar aqui, ó, que o reexame necessário é um exemplo, de sucedâneo recursal interno. O reexame necessário, ele impede, ele é uma condição impeditiva da geração de efeitos da sentença. A sentença ela é ineficaz enquanto não reexaminada pelo tribunal, E essa figura está prevista lá no artigo 496 do CPC,
Então a gente precisa, isso vocês já viram, na verdade, né? Vocês já devem ter visto falar do reexame necessário. Está lá no artigo 496 do CPC. Aqui, ó, o CPC, na verdade, não chama de reexame, ele chama de remessa necessária. O CPC de 73 chamava de reexame necessário, mas o CPC de 2015 se chama de remessa necessária, e a previsão da remessa necessária está prevista aqui no artigo 496 do CPC, né? Eu vou colocar um pouco maior aqui para vocês poderem enxergar, né? Vocês podem me assistir inclusive pela televisão. E se vocês têm uma Smart TV, vocês vão acessar o YouTube com o link que eu passei para vocês e podem estar assistindo essa aula na TV. Eu acho que é muito mais confortável. Ao invés de vocês assistirem novela nesse horário, vocês podem me assistir. Claro que os atores são bem mais bonitos, né? Não há dúvida disso. E as atrizes também, claro. Nem sei que novela que passa às 19 horas. Mas aí depois vocês comentam ali no grupo. Então, pessoal, olha só. Está sujeito, vamos falar da remessa necessária, né? A remessa necessária é um sucedâneo recursal interno, porque ele faz uma impugnação da decisão judicial, ele não é recurso porque ele não depende da voluntariedade, né? Uma vez prolatada uma sentença, ela precisa ser remetida ao tribunal para ser confirmada, e isso acontece em quais situações? Essa remessa necessária, ela já foi muito mais alargada. Antigamente, qualquer processo contra a fazenda pública, ela precisava ser revisada pelo tribunal. E aí, com o passar do tempo, considerando aí o princípio da isonomia, porque a fazenda pública, na verdade, se ela está na condição de réu no processo, ela não deveria ter privilégios, né? Com o passar do tempo, essa remessa necessária ela foi perdendo força, né? Agora, não são todos os processos contra a fazenda pública que são remetidos ao tribunal. E aí o artigo 496 ele estabelece algumas condições para que isso aconteça, para que haja a remessa necessária, né? Mas vamos lá, vamos explicar para vocês. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, ou seja, a sentença não pode ser executada nem de forma provisória, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Isso é fazenda pública. Tá? Então as sentenças elas não produzem efeito. E aí aqui o inciso 2 traz alguns requisitos. Na verdade, ele estabelece quais processos que não estarão, ou melhor, que estarão sujeitos a essa remessa necessária. Que julgar procedente, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Embargos à execução fiscal, nós vamos aprender o que é mais lá adiante. E aí, o que eu queria trazer para vocês e fazer um comentário mais demorado aqui, é a questão do valor que eu falei anteriormente. Se vocês pegarem aqui o parágrafo 3º, vocês vão ver que somente ficará sujeita à remessa necessária aquelas condenações acima de 1.000 salários mínimos proferida contra a União, suas respectivas autarquias e fundações de direito público. As sentenças de até 500 salários mínimos ou acima de 500 salários mínimos para o Estado, Distrito Federal, respectivas autarquias e fundações de direito público. E acima de 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Repare, quanto maior o poder econômico do ente, maior é a tolerância da condenação. Então, veja o que diz o parágrafo 3º. Não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior. Então, não se aplica a remessa necessária. Se você tiver uma condenação contra a fazenda pública de 999 salários mínimos, né, essa sentença ela tem eficácia imediata. Se não houver recurso voluntário da Procuradoria, já pode executar, não tem remessa necessária. Contra o Estado, aí baixa para 500.
contra o município baixa para 100 salários mínimos. Beleza? E aí nós temos algumas outras hipóteses aqui do parágrafo 4º e também do parágrafo 1º e parágrafo 2º, que vocês têm que dar uma estudada, tá? Eu só queria chamar, porque isso é assunto já visto, né? Eu só queria chamar a atenção de vocês para essa questão dos valores envolvidos. Contra a União, a sentença de até 1.000 salários, ela pode ser executada de imediato, não precisa de remessa necessária. Claro, ela pode ser aplicada de imediato, pode ser executada de imediato se não houver recurso voluntário da Procuradoria, né? Porque além da remessa necessária, veja bem, vamos lá. Se eu tiver uma sentença contra a União de mais de 1.000 salários mínimos, a União pode recorrer pela Procuradoria. Se ela não recorrer, o processo vai ser remetido para ser reanalisado, para ser reanalisado. Mas se a União recorrer, o tribunal seria obrigado a analisar o recurso e também a analisar a remessa necessária, tá? Então, se por acaso esse valor for inferior a 1.000 salários mínimos e não houver recurso, aí sim eu posso então executar. Tranquilo? Beleza? Então, este artigo 496 do CPC vocês têm que revisitar lá, né? E aqui, ó, tem uma observação no slide: não cabe sequer a execução provisória. Execução é um assunto que nós vamos estudar ainda no 5º ano, tá? A execução ela pode ser definitiva, ela pode ser provisória. Se você tiver um título judicial transitado em julgado, a execução é definitiva. Se você tiver um título executivo que ainda não transitou em julgado, que não fez coisa de julgado material e a apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo e não suspensivo, você pode executar provisoriamente. No caso aqui da nossa sentença sujeita à remessa necessária, ela não vai poder ser executada nem de forma provisória. Tranquilo? Vamos lá então. E aí por que o reexame necessário ou a remessa necessária não é recurso, né? Nós já vimos que ela não é recurso porque ela não tem o elemento da voluntariedade. Ela não tem o elemento da voluntariedade. E por isso que não pode ser chamado de recurso de ofício também. Mas além da ausência de voluntariedade, a remessa necessária não tem dialeticidade. O que é dialeticidade? Pelo princípio do contraditório, toda vez que eu apresento razões de recurso, a outra parte precisa ser intimada para apresentar contrarrazões. Aqui, no caso da remessa necessária, não existem razões. Quem vai ter que analisar se a sentença está correta ou não, independentemente das razões apresentadas, é o tribunal. E aí, se não tem razões, não tem contrarrazões. Não tem dialeticidade, não tem conversa entre as partes. Recurso, já vocês fiquem sabendo desde já, que todos os recursos têm um prazo. Né? Você tem um prazo para apresentar o recurso. Se você não apresentar o recurso dentro de um prazo estabelecido na lei processual, vai haver preclusão temporal, e havendo a preclusão temporal, você não vai poder mais recorrer. E eu já digo para vocês de antemão aqui, já digo imediatamente, o prazo dos recursos foram uniformizados pelo CPC de 2015, que é uma bênção, né? Porque antigamente a agravo tinha 10 dias, a apelação tinha 15 dias, hoje o prazo para recorrer e para responder a um recurso é de, adivinhe, 15 dias. 15 dias. E com exceção de um recurso, que é o embargo de declaração. O embargo de declaração, o prazo dele é de 5 dias. Tá? Ele é de 5 dias. Deixa eu botar aqui o artigo 994 do CPC, que começa ali as nossas disposições gerais, para pegar o artigo que fala do prazo. Eu acho que é o parágrafo 5º de algum recurso, aqui, ó, parágrafo 5º do artigo 1003 do CPC, ó, que está dentro da teoria geral de recurso. Excetuado os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. E aí o prazo dos embargos de declaração, não está dito aqui, mas eu estou dizendo para vocês, é de 5 dias. Esse prazo está lá no artigo 1022 do CPC. Vamos ver, eu não tenho certeza, mas como eu estou aqui na frente do computador, eu posso pegar. Poxa vida, tenho que botar aqui, 1023. Cabe embargos de declaração, Ó, o 1023.
Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não sujeito a preparo. O preparo a gente vai ver mais adiante o que é. Beleza? Então vocês já sabem que o prazo para recorrer e contrarrazoar é de 15 dias, né, com exceção do embargo de declaração, que é de 5 dias. Aqui a nossa remessa necessária não tem prazo. Nossa remessa necessária não tem prazo, não. Se o juiz ficar com o processo lá no gabinete durante 6 meses e esquecer de mandar para o tribunal, depois de 6 meses ele pode mandar. Claro, com muito prejuízo ao jurisdicionado, né? O processo ficou parado durante 6 meses. Taxatividade. Lembra que eu falei para vocês que o recurso tem que estar previsto em lei? E aí, se vocês forem lá no artigo 994 do CPC novamente, vocês não vão encontrar lá no rol do artigo 994 do CPC a remessa necessária. Não está, ó. Podem olhar, são 9 incisos, não tem remessa necessária. Então, não tem previsão como recurso na lei federal e nenhuma outra lei. Legitimação, veja, ninguém está recorrendo, nem parte, nem terceiro prejudicado, nem Ministério Público, não tem legitimação. Então, por todos esses motivos aqui, a remessa necessária não é recurso. Falar que ele é recurso de ofício é a coisa mais feia do mundo. Como eu disse, é como falar de gelo seco. Se é gelo, não é seco. E se é seco, não é gelo. Se é gelo, não é quente. E se é quente, não é gelo. Também poderemos falar disso, né? Se é recurso, não é de ofício. E se é de ofício, não é recurso. Jurisprudência. Aqui nós temos uma súmula, é a súmula 45 do STJ, que manda aplicar a remessa necessária um princípio recursal. Apesar da remessa necessária não ser recurso, aplica-se aqui um princípio recursal. Essa súmula 45 diz: no reexame necessário é defesa, ou seja, proibido ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. Então, a remessa necessária serve apenas sempre para melhorar a situação da Fazenda Pública. O processo não pode chegar lá no tribunal e o tribunal fala: olha, o juiz deu 1.500 salários mínimos de condenação, mas eu acho que tem que ser 2.000. E piora a situação. Isso seria reformar para a pior decisão. É o princípio da reformatio impégios. É um princípio recursal aplicado aqui à remessa necessária, tá? Então, a remessa necessária sempre vai ser para melhorar a situação da Fazenda Pública e nunca para piorar a situação da Fazenda Pública, tá? É evidentemente que a situação da Fazenda Pública pode piorar se houver recurso voluntário da outra parte. Aí vai ter uma piora não por conta da remessa necessária, mas sim por conta do recurso da outra parte. Beleza? Então, é isso, pessoal. Vamos continuar aqui com a nossa aula, né? Então é isso, vamos passar adiante. Vamos continuar analisando aqui o nossos sucedidos recursais internos. E nós temos aqui a correção parcial, tá? A correção parcial é um sucedendo recursal interno que, na verdade, ele serve para corrigir a inversão da ordem na prática de atos processuais, e pode gerar uma confusão procedimental. Se isso acontecer, usa-se o sucedendo recursal interno, correção parcial. Correção parcial também ela é muito usada para quando o processo dorme na mesa do juiz. O juiz fica sentado em cima do processo e não despacha. Como você não tem uma decisão nem negativa, nem positiva do juízo, o juízo simplesmente se nega a decidir, você, não tendo uma decisão nem negativa nem positiva, não pode interpor recurso. Eu prefiro que o juiz decida contra o meu interesse do que não decida, porque se ele não decide, o processo fica lá dormindo 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos no gabinete dele, e eu não consigo fazer nada, eu não consigo recorrer, fico de mãos atadas. Então, se ele quer decidir contra o interesse do meu cliente, se ele acha que o meu cliente não tem razão, ele decida, porque eu vou interpor recurso. Se por acaso então acontecer de o processo ficar dormindo na mesa do juiz e o juiz não decidiu o processo, eu posso então apresentar uma correção parcial ao tribunal, pedindo então que o tribunal determine que esse juiz analise o processo, e aí, se não analisar, evidentemente ele vai estar sujeito a uma sanção administrativa por parte do tribunal. Se ele analisar, beleza, né? Isso já aconteceu comigo em alguns processos. Inclusive eu tenho no escritório processos em massa,
e o juiz se negava a analisar uma determinada causa, que na verdade eram várias causas na mesma situação. Fiz uma correção parcial para que o Tribunal Regional Federal determinasse, que ele analisasse. Ele analisou aquele caso por conta da determinação, mas ele não analisou os outros 1000 casos idênticos. E aí eu tive que fazer mais 999 representações e o juiz ficou muito bravo por conta disso. Então, correção parcial serve para isso, tá? Serve para isso. Serve para resolver uma inversão de ordem na prática processual e também para obrigar o juízo a decidir. Tem as correções ordinárias que acontecem, né, dos tribunais, mas não tem nada a ver aqui com a nossa. Quem trabalha em cartório, aí em escrivania, sabe que em determinado mês do ano o tribunal manda uma equipe para o cartório para verificar se o serviço está em dia, aquela coisa toda, mas é uma correção ordinária prevista no regimento interno. Isso aqui é uma correção parcial. Beleza? Nós temos também outro sistema recursal interno, que é o pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração, ele é muito usado na prática, tá? Ele é um pedido de reconsideração, ele é muito usado na prática forense. E o que acontece? Você vai lá, entrou com uma ação, pediu uma tutela provisória. Aí você verifica que saiu uma decisão completamente equivocada e você sabe que a decisão foi prolatada pelo assessor, pelo estagiário desatento. Aí você, o juiz não deve ter lido essa decisão aqui. Ele deve ter assinado sem ler, passou lá sem ele observar direitinho e tal. Eu vou fazer um pedido de reconsideração e vou conversar com ele. Aí vai lá, faz uma petição simples, vai lá, senta com o juiz, o juiz tal, não sei o que. Aí o juiz vai lá e reconsidera, realmente o senhor tem razão, né? Eu me equivoquei aqui e tal, eu sou humano e tal. E aí ele reconsidera. Agora, existe um problema nisso, tá? Vai que esse juiz não reconsidera. Se ele não reconsiderar e você não interpôs o recurso, você perdeu o prazo para o recurso. Então, se você fizer um pedido de reconsideração, você tem que diligenciar no sentido de que aquela petição seja despachada antes de terminar o prazo do recurso, porque se o juiz for teimoso e não reconsiderar, você está no prazo do recurso para apresentar o teu recurso próprio. Por exemplo, uma decisão interlocutória que indefere uma tutela provisória, ela é recorrível por agravo do instrumento em 15 dias. Então, se você quer que o juiz reconsidere, você tem que fazer o pedido de reconsideração, levar lá. Se o juiz reconsiderar, beleza, você não precisa fazer o teu agravo do instrumento. Mas se o juiz não reconsiderar, você precisa apresentar o teu recurso. Aí nós temos aqui uma jurisprudência do STJ em relação a isso, que diz o seguinte: o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Quem que interrompe o prazo para a interposição do recurso? O ED. Então, na prática, o que os advogados fazem, e eu não vou dizer que eu faço também, porque eu estou falando num vídeo aqui, depois vocês podem mandar, não sei para quem, apesar de que esse vídeo aqui ele tem proteção de direito autoral, tá, pessoal? Vocês não podem fazer nem meme e nem ficar distribuindo o meu link por aí. Esse link é exclusivo para vocês assistirem, tá? Não podem, em hipótese alguma. Tem proteção de direito autoral. Então, o que se faz na prática aqui, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. É aquilo que eu acabei de falar. Mas aí, se você interpor o ED, né, pedindo para o juiz reconsiderar, ED não serve para isso, mas na prática se faz isso, aí você interrompe o prazo para interposição do agravo do instrumento, por exemplo, numa questão que indefere a tutela provisória. Aí eu tenho mais aqui, mais uma observação que fala da preclusão pro iudicato. Eu falei para vocês da preclusão temporal, né? Se você não interpõe um recurso no prazo estabelecido em lei, que é de 15 dias, há a preclusão temporal. Você não pode mais praticar o ato. Para o judiciário existe a preclusão pro iudicato. Ou seja, uma vez prolatada a decisão, o juiz não pode modificá-la. Essa é a regra. Mas na prática ele modifica no pedido de reconsideração. Mas por isso que essa doutrina aqui, que eu estou mostrando para vocês, do Araquém de Assis e do Vanbier, eles dizem que o juiz não poderia reconsiderar quando da preclusão pro iudicato. Uma vez prolatada a decisão, ele não pode voltar atrás, porque essa decisão sofreu a preclusão pro iudicato, a preclusão do judiciário. Beleza? Também tem uma observação aqui da Lei de Execução Fiscal, já falamos sobre ela, o artigo 34 do CPC. Como eu disse para vocês lá quando eu falei do artigo 34 da Lei de Execução do CPC, desculpa aí, é o artigo 34 da Lei de Execução Fiscal,
Eu disse que o artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, ela prevê um recurso que se chama embargos infringentes. Nas causas proferidas, ou melhor, nas execuções em que a fazenda pública move contra o contribuinte, pode haver defesa. E a defesa se chama embargos à execução. Ou seja, é o contribuinte, o executado se defendendo, e aí ele se defende através do embargos à execução, e o embargos à execução recebe uma sentença. Essa sentença, se a execução, se o valor dessa causa não ultrapassar 10 salários mínimos, essa sentença prolatada nos embargos à execução, ela não é recorrível por apelação, ela é recorrível por embargos infringentes, desde que o valor dessa ação seja de até 10 salários mínimos. Se vocês forem lá no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 1980, vocês vão verificar que fala de 50 ORTN, que são obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Este índice não existe mais, era um índice que servia na época da inflação, tal, que corrigia o valor do dinheiro. Então, a jurisprudência hoje fala que as causas sujeitas aos embargos infringentes são aquelas de até 10 salários mínimos, que na verdade é um pedido de reconsideração, né? A parte interpõe embargos infringentes, tentando convencer o juízo de que ele errou para ele modificar a sentença. Eu tive um caso prático de muita triste memória, em que ao invés de eu apresentar embargos infringentes, eu apresentei uma apelação. E aí o que aconteceu? Chegou no tribunal, o tribunal não conheceu da minha apelação, porque faltava um pressuposto intrínseco de cabimento, considerando que a lei não previa apelação para aquele tipo de sentença. Ainda bem que era uma causa pequena, né? Era uma ação que era uma execução fiscal promovida pela prefeitura contra o meu cliente, por conta de uma dívida de IPTU, que eu acho que uns dias seriam uns R$1.000. Eu fiz a defesa, né? E aí perdi, recorri, e o meu recurso não foi conhecido, porque o recurso cabível ali seria embargos infringentes. Então tem que cuidar com isso, né? Eu tive que pagar o prejuízo do cliente. Nem sei se eu ia ganhar o recurso ou não, provavelmente não ia ganhar. Mas como se cometeu um erro de procedimento, você tem que indenizar o cliente. É bom ter seguro para isso. Beleza? Então, prosseguindo aqui. Pedido de suspensão de segurança, previsto lá no artigo 15 da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança. Esse pedido de suspensão de segurança acontece só em mandado de segurança quando se contesta, quando a Fazenda Pública contesta uma liminar concedida contra ela, porque pode afetar, por exemplo, a economia do município. Vamos imaginar que um juiz maluco dá uma liminar determinando que o município de Joinville pague 300 milhões de reais de prejuízo para uma determinada pessoa por conta do coronavírus. Uma hipótese absurda, né? Mas nós estamos imaginando aqui. Aí a Procuradoria do município faz um pedido de suspensão de segurança com base nesse dispositivo. Não vai atacar o conteúdo da decisão, vai dizer o seguinte: olha, essa decisão tem que ser suspensa porque ela vai afetar a economia do município. Tá? Então isso é um sucedâneo recursal. Ele tem como objeto os efeitos da decisão, que vai afetar a economia do município, e não seu conteúdo e forma. Né? O conteúdo e forma deveria ser atacado por agravo de instrumento, mas os efeitos da decisão é atacado pelo pedido de suspensão de segurança. Beleza? Pedido de suspensão de segurança. E aí nós tem... Aí aqui tem uma jurisprudência do STJ, tal, que discute a natureza recursal, mas a doutrina tem entendido, e a jurisprudência mais atual, que a natureza desse pedido ali de suspensão de segurança é de sucedâneo recursal. Isso está dito lá pelo Araquém de Assis, que vocês podem conferir, tá? Lembrando aqui que nós estamos falando ainda, tá, de sucedâneos recursais internos, tá? Internos. E agora nós entramos então nos sucedâneos recursais externos. E aí nós temos alguns exemplos de sucedâneos recursais externos,
Um que eu ajudei para vocês é aquela ação revisional, que trata da tutela provisória da estabilização, né? A tutela provisória estabilizada pode ser objeto de uma ação revisional de até 2 anos a contar da intimação da decisão de extinção do processo anterior, que estabilizou a tutela provisória. Nós temos a ação rescisória, que nós vamos estudar, né, no trabalho de vocês, que também é um sucedendo recursal externo. A ação rescisória é o seguinte: é o último suspiro de justiça da parte que foi injustiçada pelo judiciário. Mesmo após o trânsito em julgado de uma sentença, no trânsito em julgado vocês sabem que o trânsito em julgado de um processo transforma o preto em branco e o redondo em quadrado, né, porque ele faz lei entre as partes. Mas vamos imaginar então que uma sentença transformou o preto em branco e o quadrado em redondo e transitou em julgado. O que resta à parte? Uma vez transitado em julgado, não cabe mais nenhum recurso. A parte vai ter à disposição dela o último suspiro de justiça, que é a ação rescisória, tá? E que é um sucedendo recursal externo, porque você está impugnando uma sentença, não através de um recurso, mas através de um processo autônomo. Aqui outros exemplos: ação de querela nulitatis, ação anulatória, embargo de terceiro. Embargo de terceiro também merece uma explicaçãozinha bem rápida, né? Porque embargos de terceiro é procedimento especial e nós vamos ver embargos de terceiro quando a gente falar de procedimento especial. É um procedimento especial, a gente vai ver lá no 5º ano, no último semestre, se a gente ainda estiver juntos, né? E embargos de terceiro acontece na seguinte hipótese: eu, Pedro, tenho aqui um carrinho, estou andando com ele belo e formoso, e daqui a pouco vem um oficial de justiça penhorar esse carro e tomar ele de mim, por conta de uma ação entre A e B em que eu não participava. Então eu estou tendo uma violência contra o meu patrimônio, contra a posse e a propriedade do meu carro, sem ter nada a ver com o processo. Eu sou um terceiro naquele processo. O que eu faço para me defender? Eu faço uma ação de procedimento especial de embargo de terceiro. Eu vou estar impugnando a decisão judicial que determinou a penhora desse meu carro, não através de um recurso, mas através de uma ação autônoma num outro processo chamado embargo de terceiro. Por isso que isto é um sucedendo recursal externo. Beleza? E aí, aqui outros exemplos lá de segurança também podem impugnar a decisão judicial em algumas hipóteses especialíssimas. A reclamação constitucional também pode impugnar decisão judicial, também através de um outro processo. Inclusive, a reclamação constitucional está prevista aqui no artigo 988 e 993 do CPC e também será objeto de trabalho de vocês. Então, pessoal, a nossa primeira aula de Teoria Geral de Recurso é isso. A gente falou, então, de conceito de recurso, de sucedendos recursais internos e sucedendos recursais externos. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e não esqueçam, né, de comentar aqui no vídeo. E aí o comentário que vocês têm que fazer eu vou explicar melhor pelos nossos meios de comunicação, e este comentário ele vai confirmar a presença de vocês em sala de aula. Beleza? Até a próxima e um grande abraço. Tchau.